Bleach Blood War 2022, episódio 2, resumo e crítica. O episódio já começa impactante, com aquele líder, que na verdade o nome dele é Yudas, caindo no chão em cima de uma poça de sangue, enquanto o Rei Quincy permite que o cara faça o relatório deitado. E ainda toca o terror dizendo que se o cara não precisa ficar sentado, ele supõe que ele não precisa das pernas. Yudas, então, com medo de perder as pernas, começa a se mexer para se colocar numa posição mais digna de fazer o relatório. Mas aqui no anime ele faz essa afirmação que me parece um tanto afrontosa. Porém, o diálogo que segue acaba consertando isso quando ele diz que jamais mostraria tamanho desrespeito de passar o relatório deitado. No anime me parece que a fala foi mais estendida. Eu prefiro a forma mais direta do mangá, que não parece que em nenhum momento ele está afrontando o Rei Quincy. O Ivan parece bastante chocado diante das atitudes e da presença intimidadora do Rei Quincy. Nesse episódio tem a abertura de Bleach, que eu presumo que deve ter bastante spoiler. Na sequência vemos que o novato está preocupado que o Ichigo ainda não retornou e pergunta se eles não deveriam ajudá-lo. Porém todos estão despreocupados e o Ishida diz que não é necessário, porque a pressão espiritual do inimigo já desapareceu. E o Ichigo nunca perderia para aquele cara. O Ishida diz que não tem intenção de ajudar o Kurosaki e a Inoue percebe que na verdade o Ishida e o Ichigo viraram amigos. E ela diz que gosta disso no Ishida. E o Ishida leva isso como se fosse uma provocação. E nesse momento o Ichigo retorna. E o Yuki toma conhecimento do que aconteceu na Soul Society através de uma ligação que ele recebe. E temos a confirmação da morte do Sasakibe. E eles não sabem como aquele grupo conseguiu transpor a barreira espiritual que tem no local. Depois disso o grupo se dispersa e vemos que cada um deles está um tanto melancólico e pensativo sobre o que aconteceu. Preocupado, o Kurosaki pensa em patrulhar a área. Ele começa a fazer isso e de repente surge alguém gritando. E vemos que Nel está ali. Ela usa uma super aceleração e atinge o Ichigo em cheio. Voltando um pouco aqui à cena do Yuki atendendo o telefone, no mangá realmente a personalidade dele é um tanto mais cômica do que aqui no anime. Inclusive ele toma outro soco na cara. Isso também foi excluído do anime. Nel traz más notícias sobre o Recomundo. Ela pede ajuda e ainda não é revelado o que está acontecendo. A cena corta e vemos o Rei Quincy perguntando sobre 5 dias. O Yudas confirma e diz que isso será tempo suficiente, tanto para eles quanto para os Shinigami se prepararem. O Rei Quincy relembra de algumas coisas que o Yudas já tinha falado e pergunta se ele é um profeta para saber sobre o futuro. Morrendo de medo, Yudas responde que não. E o Rei Quincy afirma que se o Yudas não é um profeta, ele não deve ficar falando do futuro. O Rei Quincy quer saber sobre o agora. De maneira fria e cruel, o Rei Quincy explode a cabeça do Yudas. E o Ivan já fica naquele cagaço. O Rei Quincy agora se dirige para o Ivan, dizendo que não há nada que ele tenha feito de digno de louvor ou punição. Isso porque Ivan conseguiu manter o Ichigo afastado. Com cara de quem está precisando trocar as calças, o Ivan agradece. O Rei Quincy aponta o dedo na direção dele e diz que o trabalho do Ivan está concluído. E Ivan se tornará uma das bases para a paz. Então Ivan também já era. Um dos integrantes daquele grupo misterioso comenta se aquilo não é um problema, porque os Arrancars são trunfos valiosos. O Rei Quincy vai subindo as escadas e diz que não se importa porque eles podem conseguir outros Arrancars. O Rei Quincy termina de subir as escadas e puxa um pano dizendo que o Recomundo já é dele. E esse é apenas um dos elementos fundamentais para que eles invadam a Sociedade das Almas. Na cena seguinte, o Ichigo segue questionando Nel sobre o que aconteceu no Recomundo, até que Peixe aparece vindo em alta velocidade tentando atingir o Ichigo, mas ele acaba errando. No mangá o diálogo deles é um pouco diferente. A cena corta e mostra a Soul Society, onde acontece a cerimônia de cremação do Sasakibe. Ichigo faz uma reunião na casa dele. Peixe conta o que aconteceu no Recomundo. A Helibel acabou se tornando governante dele. Nos é mostrado um flashback do que ocorreu e ela acabou sendo derrotada por alguém, além de ser sequestrada. No mangá essa parte é bem resumida, ele só conta o que aconteceu e não mostra um flashback. Ao que parece, ela foi derrotada pelo Rei Quincy. Vemos que ela foi um tanto heróica, protegendo e permitindo que o grupo da Nel fugisse. E esse flashback foi um bom acréscimo pro anime. Eles não sabem quem levou a Helibel, mas sabem que eles capturaram também diversos Arrancars. Kurosaki aceita ajudá-los, e o Ishida diz que não pode acompanhá-los, porque ele é um Quincy e não pode ajudar Hollows ou Arrancars. Kurosaki já esperava por isso, e ele só chamou o Ishida para que o Ishida não ficasse emburrado por não ter sido chamado. Curioso é que no mangá a interação dos dois ela tem um tom mais cômico e no anime é mais sério. Urahara aparece e pergunta se deve preparar uma viagem para o Recomundo. A cena se encerra e temos essa imagem que explica um pouco mais sobre o Recomundo, mas não colocaram na legenda. Na sequência vemos que o Rei Quincy deu bastante trabalho para o pessoal da limpeza.
e um cara comenta que o medalhão foi utilizado pelo Ivan. Uma diferença interessante dessa cena pro mangá é que no mangá o cara que tá fazendo esse comentário ele não tá usando o capuz. E também a cena é mais estendida, não sei se essa parte que tem no mangá vai aparecer também no anime, mas aqui nesse momento não aparece. Enquanto isso, o grupo do Kurosaki está viajando para Ruecomundo e Urahara comenta com o Ichigo se ele percebeu que todos os acontecimentos estão interligados. Vemos um grupo escravizando Arrancars. O grupo do Kurosaki chega e ele se esconde para evitar os inimigos. No local tem vários Arrancars e Hollows mortos. O grupo supõe que os que foram capturados podem ser usados como uma guarda avançada. Na pior das hipóteses, eles serão mortos. Kurosaki decide que eles devem ir salvá-los. E aqui temos o Kurosaki pensando como um herói, não se importando apenas com aqueles que são importantes para ele, mas também querendo salvar mais pessoas. Temos a apresentação do comandante daquele grupo que está matando os Arrancars. Estão organizando uma competição entre Hollows e Arrancars para ver quem é que sobrevive. Um dos Arrancars pergunta se ele se juntar a eles, a vida dele será poupada, e ele acaba sendo morto por uma lança. E os caras são realmente terríveis, eles vão matando vários Arrancars, mesmo sem nenhum motivo. Até que dois Arrancars resolvem reagir colocando a corrente na frente da lança para se defender. A corrente é rompida e começam a enfrentar esse capitão. Esses dois revelam que eles eram ajudantes do Aizen. Aqui no anime, a cena do capitão massacrando os Arrancars, ela é mais longa e eu tenho a impressão de que ele mata muito mais do que no mangá. Os dois são facilmente derrotados. Porém, ele poupa a vida dos dois porque viu que eles têm coragem, e assim eles foram recrutados. O capitão critica o Aizen achando que ele não era tão bom assim por ele nomear Arrancars tão fracos. No entanto, a Helibel, que sucedeu o Aizen, também não foi páreo para o rei Quincy. De repente, os subordinados do capitão é que começam a ser eliminados, e aqui o anime é bem mais sangrento do que o mangá. O capitão consegue aparar a arma que está fazendo aquele estrago, e pergunta quem são aquelas pessoas. E elas são 3 Arrancars que são subordinadas da Helibel, conhecidas como 3 Bestiais. Nel fala um pouco mais sobre elas, o que logo vira um momento cômico. As 3 Bestiais continuam massacrando agora o exército inimigo, ao mesmo tempo que elas discutem entre si. O capitão só observa achando aquilo tudo esplêndido, e elas passam também a atacá-lo. Enquanto ele se esquiva dos ataques, ele sugere que elas se rendam. Elas não acham que ele é tão forte, e ele insiste que se elas se renderem poderão trabalhar com a amada Helibel. Furiosa, elas se recusam, e com isso ele diz estar decepcionado. Na cena seguinte vemos os capitães reunidos e recebendo um relatório do que aconteceu. Agora eles sabem que foi aquele grupo misterioso que andou matando vários Hollows, e as ações deles são uma ameaça para o mundo dos vivos e também para a sociedade das almas. Kurosaki chega no local onde estava ocorrendo a batalha e avista as 3 bestiais derrotadas. Ao mesmo tempo é revelado que esse grupo que está fazendo isso são os Quincy's. O episódio se encerra com Kurosaki encarando o cara que derrotou as 3 bestiais. Em relação à crítica desse episódio de Bleach Blood War, eu gostei bastante, ele é um pouco diferente do primeiro, que é um episódio mais de reintrodução dos personagens, e já nesse a gente tem mais ação. Mais uma vez a gente tem aquele clichê do passado que é o grupo do Ichigo tentando salvar uma mulher que foi capturada, assim como aconteceu com Rukia e também a Orihime. No passado eu achei isso um tanto repetitivo, uma época eu parei de acompanhar Bleach, mas agora depois de tanto tempo que se passou eu não me incomodo com isso. O episódio continua com bom ritmo, tem uma boa qualidade no geral, gostei muito das cenas de ação, e o que eu percebo nessa adaptação é que eles deram um tom um pouco mais sério do que a gente tem lá no mangá em alguns momentos. Tiraram algumas coisas que eram irrelevantes, principalmente do Yuki, mas acrescentaram, por exemplo, o flashback da Helibel, que foi legal. Esse é o episódio literalmente de explodir cabeças, e aquele Capitão Quincy ele parece ainda mais cruel aqui no anime do que no mangá, porque mostra ele eliminando muito mais Arrancars do que aparece ali no mangá. A cena das bestiais também, quando elas vão eliminando vários do grupo dos Quincy's, foi um acréscimo pro anime. Realmente o episódio faz jus ao nome Bleach Blood War. E nesse episódio Bleach consegue chegar próximo do que a gente vê em Chainsaw-Man no número de personagens que acabam sendo eliminados. E é bastante impactante a forma como os Quincy's acabam utilizando os Arrancars como se fossem meras ferramentas descartáveis. E o Kurosaki se mostra um bom protagonista nesse episódio. Mesmo que ainda ele não tenha grandes momentos de ação, ele mostra ter ali suas intenções heróicas de ajudar não só aqueles que são importantes para ele, mas também os outros que estão ali no meio do caminho. E dá a entender nesse episódio que eles capturam os Arrancars para servir a eles, e eles também são treinados para usar artefatos e armas Quincy. Por isso o Ivan tinha aquela máscara. E eu já tô curioso pro próximo episódio ver o que vai acontecer com o Ichigo contra aquele cara. E você, o que achou do episódio 2 de Bleach Blood War? Deixa sua
opinião aqui nos comentários. Agora finalmente eu tô em dia com os episódios aqui no canal e a gente vai poder ter resumos semanais de Bleach. Então se inscreve se você ainda não for inscrito e também deixa o like nesse vídeo se você quer mais vídeos como esse. Valeu e até o próximo vídeo.